Você aí, já ouviu falar alguma vez no Clube dos 27? Se trata de um grande número de artistas que alcançaram o sucesso, que alcançaram a fama, mas que acabaram morrendo com apenas 27 anos de idade. Esse é o canal Será Verdade? Aproveita e se inscreve no canal. E a nossa história de hoje é sobre o misterioso Clube dos 27. O Clube dos 27 inclui músicos populares, artistas, atores e até atletas que morreram com apenas 27 anos de idade. E muitos desses se foram de forma bem misteriosa. Houveram diversas teorias e diversas especulações diferentes sobre as causas desses falecimentos aos 27 anos. E uma dessas teorias é de que essas pessoas teriam vendido as suas almas para o diabo, fizeram um pacto em troca de sucesso e fama, e perderem a vida e terem as suas almas levadas quando completassem 27 anos de idade faria parte desse trato. O primeiro músico dessa lista, ou pelo menos o primeiro mais conhecido dessa lista, foi o músico de blues Robert Johnson. Eu já contei a história dele aqui no canal. Robert teria ido até uma encruzilhada em Clarksdale, no Mississippi, onde ali o diabo teria aparecido para ele, materializado em forma de homem, e os dois acabaram fazendo um pacto. Na verdade, Robert foi até lá para isso. Essa entidade teria pego o violão que Robert estava transportando e afinou o violão num tom diferente, e teria ensinado a Robert como ele deveria gravar as suas canções dali em diante. Após esse encontro com a entidade, Robert teria gravado suas canções e a fama dele acabou se espalhando rapidamente. E o seu talento como músico de blues se tornou muito além daquele tempo. Robert Johnson morreu no dia 16 de agosto de 1938. Aos 27 anos de idade. Dizem que ele teria sido envenenado pelo dono de um bar enquanto ele fazia uma apresentação. E dizem também que nessa noite, após ele ter bebido o drink envenenado, ele teria visto vultos de cães e escutado os latidos desses cães. E ele sabia que aquele momento seria o momento de pagar a sua parte do pacto. Robert teria saído do bar como se tivesse perturbado e ele foi encontrado a alguns metros de distância, já sem vida, e dizem que ele tinha alguns arranhões pelo corpo. Mas a história que é contada oficialmente é de que após ele ter sido envenenado por aquele drink, ele contraiu uma pneumonia e acabou falecendo 3 dias depois. E o que dá mais credibilidade para essa história de que Robert teria feito um pacto é que o próprio Robert Johnson conta essa história em algumas das suas canções. Diversos artistas, muitos anos depois, acabaram gravando as suas canções, como por exemplo a banda Rolling Stones, assim como também fizeram filme, documentários e séries com base na história de Robert. Um outro artista nessa lista dos 27 é Brian Jones, conhecido como fundador e líder dos Rolling Stones. Por volta da meia-noite, entre a madrugada do dia 2 e 3 de julho de 1969, Jones foi encontrado no fundo da sua piscina, já sem vida, também com 27 anos de idade. Depois disso, Jimi Hendrix, guitarrista, cantor e compositor, considerado o guitarrista mais influente da história, dedicou uma música ao falecido Brian Jones durante uma apresentação que Hendrix estava fazendo num programa de TV. E um ano após o falecimento de Brian Jones, no dia 18 de setembro de 1970, o mesmo Jimi Hendrix teria se asfixiado com o próprio vômito. Na noite anterior, ele teria ido dormir alcoolizado e sob forte efeito de um remédio que ele usava para dormir. Nesse dia, Hendrix também entrou para o Clube dos 27.
acabou perdendo a vida com apenas 27 anos de idade também. Quando Brian Jones se foi, também com seus 27 anos, como eu disse, não só Jimi Hendrix fez uma homenagem, mas também Jim Morrison, da banda The Doors. Morrison era cantor, compositor e poeta, e na época fez um poema em homenagem enquanto pensava no que tinha acontecido com Brian Jones. E infelizmente, no dia 3 de julho de 1971, 2 anos após a partida de Brian Jones e quase um ano após a partida de Jimi Hendrix, Morrison foi encontrado sem vida na banheira de seu apartamento em Paris, também aos 27 anos de idade. A causa oficial foi listada como insuficiência cardíaca. Nesse intervalo entre a partida de Brian Jones em 1969 e Jim Morrison em 1971, a cantora Janis Joplin, uma das estrelas de rock mais bem-sucedidas da sua época, no dia 4 de outubro de 1970, foi encontrada sem vida no chão ao lado da cama num quarto de hotel, e ela também com 27 anos de idade. Pouco tempo depois, no dia 14 de março de 1972, chegou a vez da cantora de soul Linda Jones. Nascida em Newark, Nova Jersey, Linda Jones partiu enquanto dormia, enquanto descansava entre um show e outro. E ela também com seus 27 anos de idade. Dia 5 de abril de 1994, chegou a vez do cantor Kurt Cobain, o fundador da banda conhecida em todo o mundo, Nirvana. Kurt foi encontrado no dia 8 de abril de 1994, 3 dias depois do falecimento. E ele foi encontrado por um eletricista que tinha chegado para instalar um sistema de segurança na casa. E quando a polícia chegou, eles encontraram um bilhete que Kurt escreveu para o seu amigo imaginário de infância. E numa parte do bilhete estava escrito: "Eu não tenho sentido ânimo de ouvir nem de criar música, ou de realmente escrever, já há muitos anos." Kurt partiu nesse dia e também com 27 anos de idade. Mais alguns anos se passaram. No dia 23 de julho de 2011, por volta das 15 horas e 54 minutos, 2 ambulâncias foram chamadas à casa número 30 da Camden Square, localizada no bairro de Camden Town, em Londres, devido a um telefonema que fizeram a polícia britânica para atender o caso de uma mulher que tinha sido encontrada sem vida. Horas depois, as autoridades informaram que se tratava da cantora Amy Winehouse, também com 27 anos de idade. Mais uma que acabou aí entrando na lista misteriosa do Clube dos 27. E se você pensa que esses foram os únicos casos, você está muito enganado. Eu só falei dos casos mais conhecidos. Mas desde o pacto que Robert Johnson teria feito com a entidade lá naquela encruzilhada, depois da sua morte, em quase todos os anos que se seguiram, partiu algum artista, atleta, alguém que alcançou notoriedade e que perdeu a vida com apenas 27 anos de idade. A lista do Clube dos 27, famosos que perderam a vida quando tinham 27 anos de idade, é de fato grande. Alguns dizem que o Clube dos 27 é apenas uma coincidência. Outros dizem que esses artistas teriam feito um pacto em troca de sucesso, e uma das cláusulas desse contrato seria dar a sua alma ao diabo quando completassem 27 anos. Outros dizem que o Clube dos 27 é como se fosse uma espécie de maldição que acaba caindo sobre alguns famosos. Será verdade? Diz você nos comentários e o que você acha de toda essa história, ou se você conhece alguma história parecida. Você acha que toda essa história é coincidência, ou você acha que há alguma ligação, que há algum sentido? Esse é o canal Será Verdade. Não esquece de se inscrever no canal e também de ver os vídeos passados. Vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau.